14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, materialidades, literatura, acessos. Olá, sou Mariana Margós Vieira, mestranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro do Grupo de Pesquisa de Literatura Infantil e Juvenil da Unifespa, Universidade do Sul e Sudeste do Pará. Estou muito feliz em poder apresentar a minha fala no 14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Literatura para a Infância e as Novas Mídias, a pluralização da leitura através do aplicativo Bamboleio em projetos sociais. A literatura é diversa, é plural. As novas mídias disponibilizam uma grande diversidade de textos, vídeos e áudios repletos de histórias e informações. Mas quando falamos em literatura para a infância, no ambiente virtual, ainda há um certo preconceito. Lúcia Santaella, em seu livro Navegar no Cyberespaço, o perfil cognitivo do leitor imersivo, nos diz que, abre aspas, desde os livros ilustrados e depois, com os jornais e revistas, o ato de ler passou a não se restringir apenas à decifração das letras, mas veio também incorporado cada vez mais a relação entre palavra e imagem, desenho e tamanhos de tipos gráficos, texto e diagramação. Não dá para manter uma visão purista da leitura restrita à decifração das letras, do mesmo modo que o contexto semiótico do código escrito foi historicamente modificando-se, mesclando-se com outros processos de signos, com outros suportes e circunstâncias distintas do livro. O ato de ler foi também se expandindo para outras situações. Mesmo antes do advento do cyberespaço, fora e além do livro, há uma multiplicidade de tipos de leitores. Multiplicidade, aliás, que vem aumentando historicamente. Fecha aspas. Com o advento da pandemia da Covid-19 e o fechamento das escolas, levando à obrigatoriedade da adaptação forçada para o ensino remoto, vimos que muitas barreiras surgiram, principalmente com relação à realização das mediações de leitura com as crianças. Foi então que houve um aumento na propagação de livros em formatos PDF não autorizados e, ao mesmo tempo, a procura por bibliotecas digitais, onde os livros digitalizados são disponibilizados pelas editoras, não desrespeitando os direitos autorais do livro, ao contrário dos PDFs que circulam nas redes. Temos no Brasil algumas bibliotecas digitais de livros para infância, como, por exemplo, o Elefante Letrado, a Árvore de Livros e o Bamboleio app, este último que será abordado nesta fala. O Bamboleio app é um aplicativo desenvolvido em formato de streaming para smartphones e tablets, tanto para Android como iOS. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo em seu dispositivo eletrônico e realizar a assinatura, mas ele oferece 3 dias gratuitos para os assinantes conhecerem a plataforma. Ao abrir o aplicativo, o leitor encontra sempre um livro em destaque, que é atualizado a cada 15 dias. Passando a tela para o lado, tem algumas indicações de leituras. Esses livros são selecionados baseados nas perguntas respondidas na realização do cadastro. Passando novamente a tela para o lado, aparecem os últimos livros lidos. E, novamente para o lado, os que você destacou como favorito. Para buscar um livro, você pode acessar a lupa e digitar o nome do livro ou até mesmo uma palavra. Ou você pode acessar as categorias, que estão divididas por editora, idades de 3 a 5, de 6 a 8 e de 9 a 13 anos, além de estarem divididas também por temas, como afetos, diversidade, cultura indígena, clássicos, leitura para bebês, protagonismo negro, publicação independentes, entre outros. No início de 2021, o Bamboleio realizou uma campanha chamada 1 por 1, onde cada assinatura realizada no mês de março seria revertida para um projeto social. Primeiro foram abertas as inscrições para os projetos sociais que se interessaram
se interessavam em receber essas assinaturas. Após essa data, as realizadoras do bamboleio, Tanira Malta e Padmini, escolheram 3 projetos sociais que mais se enquadravam no processo de seleção. As regras eram as seguintes, abre aspas, escolher 3 projetos de diferentes cidades, de preferência que não sejam do Sudeste e nem do Sul, para expandir o nosso alcance. É importante sentirmos que o acesso irá agregar, de alguma forma, no dia a dia do projeto. Dar preferência para projetos que tenham como foco principal educação e cultura. Fecha aspas. No mês de abril, foi contabilizado quantas assinaturas foram feitas no mês de março, e elas foram distribuídas para as instituições selecionadas. Em um primeiro momento, as idealizadoras do bamboleio fizeram um encontro virtual com os educadores envolvidos nos projetos sociais a fim de apresentarem um aplicativo e suprir qualquer dúvida com relação à sua utilização, para aí sim disponibilizarem os logins e senhas para eles. Traremos aqui o relato de experiência de 2 educadores que receberam as assinaturas do bamboleio. Rafael, da Passatempo Educativo, uma organização não governamental sem fins lucrativos que desenvolve projetos na área educacional, cultural, preservação ambiental e desenvolvimento do turismo sustentável, que por conta do isolamento social tiveram que se reinventar e descobrir novos caminhos para chegar a essas crianças através do projeto Reforço Interativo, que tem impactado a educação de centenas de crianças. Antes era uma instituição que agia na região de Cotia e, por conta da pandemia, ampliaram seus projetos para outros estados, como Bahia, Pará e Distrito Federal. A instituição recebeu 200 assinaturas e alcançou uma média de 180 crianças e educadores dentro dos 4 estados. A outra instituição contemplada com as assinaturas foi a Guaiamum Curioso, que é, abre aspas, um grupo de pais, suas crianças e educadores interessados em constituir um espaço de educação integral onde todos têm oportunidade e voz, que se concretizou no projeto Guaiamum Curioso, a aldeia de aprendizagem situada na cidade de Caravelas, no extremo sul da Bahia. O termo aldeia de aprendizagem surgiu a partir da sistematização de conceitos, cujo alicerce é um modelo de aprendizagem baseado em metodologias pedagógicas que almejam a transformação social e cultural de educandos, educadores e pais, e demais cidadãos de forma comunitária, participativa e inclusiva. Fecha aspas. E quem relatou a experiência foi a Vanessa, uma professora que atua na Filarmônica Lira Imaculada Conceição, em Barra de Caravelas, na Bahia, onde a Guaiamum Curioso atua. Dentro do projeto 1 por 1, a Guaiamum Curioso recebeu 20 assinaturas e alcançou dentro do projeto, com a professora Vanessa, uma média de 15 crianças atendidas na Filarmônica. Tanto o Passatempo Educativo quanto a Guaiamum Curioso disponibilizaram assinaturas para educadores, pais e alunos que têm acesso a smartphones ou tablets. Em ambas as instituições foram realizados projetos de leitura e atividades lúdicas com as crianças. Na Passatempo, o encontro é marcado a cada 15 dias com uma turma de 50 crianças que estão fazendo atividades escolares em suas casas. É proposto uma leitura e eles se reúnem com o educador Rafael via Google Meeting para realizarem as atividades. Já a Vanessa, da Filarmônica, realiza atividades semanais, presenciais com as crianças, realizando as leituras no bamboleio. Claro que ambos os projetos enfrentam barreiras, pois nem todas as comunidades e suas famílias têm acesso à internet e dispositivos eletrônicos para realizarem a leitura dos livros solicitados. Muitas dessas crianças têm acesso ao aplicativo somente nos momentos das aulas virtuais ou presenciais, visto que algumas escolas estão funcionando em regime híbrido de ensino. Mas, mesmo com essas barreiras, os educadores informaram uma melhora ao acesso de livros, principalmente por conta da diversidade bibliográfica que o aplicativo Bamboleio apresenta.
Atualmente, são mais de 300 títulos disponíveis para leitura. Dentro do projeto Passatempo Educativo, Rafael relatou que houve melhora, inclusive, na leitura dentro de casa. Uma aluna do 5º ano do Ensino Fundamental 1 relatou que tem convidado os pais para lerem com ela antes de dormir, proporcionando assim uma troca maior de afeto entre eles. Além disso, Paloma, responsável pela Guaiamum Curioso, relatou que, abre aspas, entendemos que no território em que vivemos, os benefícios de utilização do bamboleio ultrapassam a pandemia, pois são crianças que não têm acesso regular aos livros. Mesmo nas escolas, não há bibliotecas. Apenas alguns livros distribuídos pelo PNLD, Programa Nacional do Livro e Material Didático do Governo Federal do Brasil. Desta maneira, os benefícios são muitos, como acesso à literatura de qualidade, livros com temáticas diversas, acesso a uma grande quantidade de livros, facilidade de acesso por poder ser utilizado dentro de casa e em qualquer momento do dia, leitura em meio aos seus familiares, o que promove uma relação de afeto. Fecha aspas. Pensando nesse depoimento da Paloma, trazemos aqui a fala da Cecília Bajur no livro Ouvir nas Entrelinhas, publicado pela editora Pulo do Gato no Brasil. Abre aspas. Grande parte da população não tem ao seu alcance a possibilidade de escolher momentos de privacidade ou de solidão por conta das circunstâncias restritivas a que a condenam as políticas de exclusão. E também pelas manifestações de receio ou preconceito em relação àqueles que se recolhe para ler como alguém que perde tempo, não faz nada de útil, isola-se dos outros, se faz de intelectual e etc. É mediante esse destaque conferido às cenas sociais de leitura, não em oposição às solitárias, mas em diálogos a elas, que reinterpreto a ideia de levante a cabeça à luz da metáfora de ouvir nas entrelinhas. Interessa-me a potencialidade dessa confluência para voltar à questão inicial sobre a possível semelhança entre ler e escutar. Se a escuta da qual falaremos em detalhes for mobilizada em um encontro coletivo de leitura, graças a uma mediação que qualifique a levante a cabeça de cada leitor, suas associações pessoais, ideias, descobertas e interpretações. Isso poderá se materializar em um ato em que todos os participantes terão a possibilidade de socializar significados. Fecha aspas. E é exatamente isso que o Bamboleio proporciona junto com esses projetos sociais, pois acreditamos que não só o computador, mas outros dispositivos móveis são, antes de tudo, um operador de potencialização de informação, como nos traz Pierre Levy. E neste caso, podemos dizer que essa potencialização de informação é feita através da leitura para as infâncias. Muito obrigada, eu termino aqui a minha apresentação. Agradeço o convite para a participação do evento e deixo meu contato, e-mail marianamargos@gmail.com e Instagram @mariamargos. Abraços e até a próxima.